O sol já passará do meio do céu quando o rancheiro avistou o vale. O calor era tanto que o ar tremia, fazendo o horizonte dançar como uma miragem viva. O cavalo andava devagar, a crina molhada de suor, e o homem, de chapéu gasto e olhar cansado, mantinha o passo firme, como quem já aprendeu a conversar com o silêncio do deserto. Havia dias que não via ninguém. Só areia, pedra e vento. Era assim que ele preferia. O rancho ficava longe, tão longe que até o correio desistira de ir até lá. No rancho, só ele, algumas cabeças de gado e a lembrança de tempos que não voltariam. O deserto, pensava ele, não perdoa os fracos, mas também guarda os que não têm mais lugar no mundo. E era exatamente ali que ele se sentia em casa. A sela rangia a cada movimento. Uma bolsa de couro pendia ao lado da montaria, com feijão seco, pólvora, e umas poucas ferramentas que comprara na vila 3 dias atrás. Ele calculava chegar antes do pôr do sol, se o cavalo aguentasse. Mas então, algo mudou. No meio da estrada de terra, entre o brilho ofuscante do calor, uma sombra pequena se moveu. No início, pensou ser uma ilusão, e o deserto tinha dessas coisas. Mas à medida que se aproximava, a sombra ganhava forma. Era uma pessoa. Não, em duas. O rancheiro esticou o olhar. Uma mulher. Descalça. Os pés cortados, o vestido em farrapos, o cabelo grudado de suor. Nos braços, um bebê envolto num pano sujo, o rosto quase coberto pela poeira. Ele segurou as rédeas e parou. O cavalo bufou, inquieto. Durante alguns segundos, o vento foi o único som entre eles. Ela cambaleava. Cada passo parecia uma luta contra o chão quente. Quando finalmente o viu, seus olhos se ergueram e não havia medo neles, apenas exaustão, um cansaço antigo que o próprio deserto reconhecia. O rancheiro ficou imóvel. Homens que andam sozinhos aprendem a desconfiar. Já vira emboscadas demais, truques demais. Mas aquela cena, uma mulher com um bebê, e no meio do nada. Não havia fingimento ali. Ele desmontou. As esporas tilintaram baixas, o som seco quebrando o ar quente. Com cuidado, retirou o cantil preso à sela e caminhou até ela. Água, e murmurou, estendendo o couro manchado de poeira. A mulher hesitou, os lábios rachados, os olhos turvos. Depois, com mãos trêmulas, pegou o cantil e bebeu. Primeiro devagar, depois como quem volta à vida. O bebê choramingou. O rancheiro esperou em silêncio. Viu quando ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Ele apontou para o cavalo. Monte. A voz era firme, sem emoção, mas havia algo de humano nela. Eu levo vocês até o rancho. Ela apenas o olhou, confusa, até que ele se aproximou mais e segurou o bebê com cuidado. Os dedos dele, duros e calejados, quase tremeram ao sentir o calor da criança. Fazia tanto tempo que não tocava nada tão frágil. Ergueu o pequeno e o acomodou contra o peito, enquanto ajudava a mulher a subir na sela. Quando tudo esteve pronto, montou atrás dela e deu um leve toque nas rédeas. O cavalo começou a andar, deixando um rastro de poeira atrás deles. Durante o caminho, ninguém falou. O vento quente cortava o rosto, e o sol descia devagar sobre o deserto sem fim. Ele sentia o peso da mulher à frente, o som do bebê respirando fraco, o cheiro de suor e poeira misturados. O rancheiro pensou no quanto aquele deserto já engolira de sonhos e de gente. E, por algum motivo que não soube explicar, pensou também que talvez, dessa vez, não deixaria mais ninguém morrer ali. Quando o sol começou a tocar as montanhas, ele viu ao longe o telhado do rancho, pequeno, inclinado, meio torto, mas firme. Um abrigo. Para ele, e agora, para os dois desconhecidos que o destino havia lhe colocado no caminho. O cavalo seguiu em frente, o som dos cascos se perdendo no vento. E o rancheiro, sem saber bem porquê, sentiu que aquele encontro, tão simples e silencioso, iria mudar tudo o que restava de sua vida. O rancho ficava num vale esquecido, cercado por colinas baixas e pedras que o tempo moldara como sentinelas antigas.
A cabana, feita de troncos escurecidos e telhas de barro, parecia pequena diante da vastidão. Ali, o vento soprava mais baixo, como se respeitasse o silêncio daquele homem. Quando o rancheiro chegou com a mulher e o bebê, o sol já se escondia por trás das montanhas. O céu, avermelhado, parecia arder como uma fogueira distante. Ele desmontou devagar, ajudou a mulher a descer. Ela mal se mantinha de pé. Os joelhos tremiam, e o bebê chorava num som rouco, quase sem força. Entre, disse ele, abrindo a porta de madeira que rangia como se acordasse de um sono antigo. Lá dentro, o ar era pesado de fumaça e solidão. Um fogão a lenha, uma mesa tosca, 2 cadeiras e uma cama encostada no canto. O rancheiro largou a sela no chão e foi até o barril d'água. Encheu uma bacia e a colocou sobre a mesa. Pode se lavar aqui. A voz saiu seca, mas o gesto foi gentil. Ela assentiu em silêncio. Quando tirou o xale rasgado que cobria os ombros, ele viu os hematomas e marcas roxas no pescoço, nos braços, como lembranças de mãos cruéis. O rancheiro desviou o olhar. Preparou o fogo e colocou uma panela no fogão. Feijão, pedaços de carne salgada e um pouco de farinha. O cheiro se espalhou pela cabana, misturando-se ao crepitar da lenha. A mulher, com o bebê nos braços, sentou-se num canto. O rancheiro reparou nos pés dela, e feridos, cheios de poeira e sangue seco. Pegou uma tigela de água morna, uma toalha e se ajoelhou à frente dela. Deixe-eu cuidar disso. Ela hesitou, mas não recusou. Enquanto ele limpava os ferimentos com cuidado, ela fechava os olhos, talvez pela primeira vez em paz depois de muitos dias. O bebê, cansado, dormia. O rancheiro falou pouco. O som da água e do fogo bastavam. Mas em certo momento, a mulher murmurou, a voz baixa, arranhada. Caminhei muitos dias. Ele levantou o olhar. Sozinha? Ela assentiu. Eles, tentou continuar, mas a voz falhou. Não podia ficar. O rancheiro não insistiu. Aprenderá que certas dores não se perguntam. Voltou a cuidar dos pés dela, em silêncio. Quando terminou, ela sussurrou algo que ele mal entendeu, em palavras em um idioma estranho, talvez uma prece, talvez um agradecimento. Ele apenas respondeu com um leve aceno. Depois, serviu a comida. Ela comeu devagar, desconfiada a princípio, depois faminta. O bebê mamou e adormeceu outra vez, o rosto calmo, o corpo encolhido como um passarinho no ninho. Enquanto ela se ajeitava na cama, o rancheiro se afastou e foi para fora. O céu agora estava cheio de estrelas. O deserto parecia respirar. Ele ficou ali, em silêncio, observando o brilho distante, tentando entender o que o destino havia posto em seu caminho. Fazia anos que ninguém cruzava aquela estrada. E agora, uma mulher sem nome e um bebê dormiam em sua cama. Lá dentro, o choro suave da criança o trouxe de volta. O rancheiro entrou, tirou o chapéu, e ficou parado perto da cama. A mulher dormia profundamente, exausta. O bebê, acordado, se mexia, resmungando baixinho. Ele se aproximou, incerto. Olhou para aquele pequeno rosto, a pele quente e viva, e estendeu a mão. O bebê segurou um de seus dedos com força, e uma força improvável, como se dissesse, e ainda há vida aqui. O rancheiro ficou imóvel, sentindo o calor daquela mão minúscula. Fazia tanto tempo que ninguém o tocava. Aquele simples gesto abriu nele algo esquecido. Por um instante, viu a lembrança de outra criança e um menino de olhos claros, o seu, que o tempo e a doença levaram há tantos anos. A imagem veio e se foi, como um sopro de vento no fogo. Ele afastou a mão devagar. Cobriu o bebê com um pano e se sentou na cadeira, observando-os até que o sono tomou também. Durante a madrugada, o rancheiro acordou com o som do vento batendo nas janelas. Olhou para a cama e mãe e filho dormiam juntos, abraçados, como se o deserto inteiro não existisse. E pela primeira vez em muito tempo, o rancheiro não se sentiu completamente sozinho. No amanhecer,
o sol pintou de dourado as tábuas da cabana. O rancheiro acendeu o fogo, passou o café e olhou para os dois adormecidos. Não sabia quem eram, de onde vinham, nem o que haviam deixado para trás. Mas sabia que, a partir daquele dia, o rancho não seria mais o mesmo. Lá fora, o vento sussurrava entre as colinas, levando consigo o cheiro de fumaça e o som de um novo começo. Os dias seguintes foram de silêncio e espera. O rancheiro seguia sua rotina, alimentando o gado, consertando cercas, buscando lenha nas colinas. A mulher, ainda fraca, ficava mais tempo dentro da cabana, cuidando do bebê e olhando pela janela como se o horizonte pudesse responder perguntas que ela não ousava fazer. O sol vinha e ia, queimando o mesmo deserto, mas algo na casa havia mudado. O rancheiro sentia um tipo de presença que o desconcertava. O som leve dos passos dela, o choro curto do bebê, o cheiro de leite e sabão misturado ao do café fresco, tudo isso lhe parecia estranho e, ao mesmo tempo, familiar. Era como se, depois de anos, a solidão tivesse companhia. Mas o deserto não permite paz por muito tempo. Certa manhã, enquanto consertava o portão de madeira, o rancheiro ouviu algo distante e um som metálico, ecoando nas montanhas. Parou. E escutou. E, por um instante, teve certeza, cavalos. 3, talvez 4. Ergueu o olhar. Nada além do brilho do calor. Mas quando voltou à cabana, encontrou a mulher pálida, com o bebê apertado contra o peito. O que houve? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ela não respondeu. Os olhos dela estavam fixos na janela, como se vissem fantasmas no deserto. Aquele medo e não era o de quem teme o acaso. Era o de quem sabe o que está vindo. E o rancheiro entendeu, o passado dela estava se aproximando. Naquela noite, o vento soprou mais forte. O rancheiro não dormiu. Ficou sentado junto ao fogo, limpando o rifle antigo, cada movimento lento e silencioso. Do lado de fora, as sombras dançavam. O bebê chorou. A mulher se levantou, tentando acalmá-lo. Quando o silêncio voltou, ela notou o olhar do rancheiro sobre si e firme, mas sem julgamento. Então, pela primeira vez, falou. Eles me caçam. A voz era baixa, trêmula. Mataram meu marido. O rancheiro nada disse. Apenas esperou. Ela continuou, as palavras saindo como se pesassem. Era um grupo. Caçadores, talvez bandidos. Queriam nossas terras, e quando ele resistiu, o mataram na frente do bebê. Eu fugi. O fogo estalou, iluminando o rosto dela, as marcas do medo. Pensei que conseguiria chegar até o norte. Mas o deserto me engoliu. Ela ergueu os olhos, marejados. E então, o senhor apareceu. Ele desviou o olhar, sem saber o que dizer. Aquela história o atravessou por dentro, como uma lâmina esquecida. O rancheiro também conhecia a perda. Anos antes, uma febre varreu o vale. Em poucos dias, levou sua esposa e o menino. Lembrava-se da pele fria deles, do cheiro do sabão e do silêncio que ficou depois. Naquele tempo, ele enterrara não apenas a família, e enterrara a própria alma. Jurara nunca mais se importar. Mas agora, aquela mulher, aquele bebê. Eles o forçavam a sentir de novo. Ninguém mais deve morrer por causa deles, e murmurou ele, quase para si mesmo. Ela o olhou, confusa. O senhor não precisa se envolver. Ele ergueu o rosto. Já estou envolvido. E o tom não deixava espaço para dúvidas. O vento bateu na janela, trazendo um som distante. Um estampido. Depois outro. Tiros. O rancheiro se levantou de repente, indo até a porta. O deserto estava escuro, mas ele reconhecia aquele eco. Não era uma tempestade. Era pólvora. Voltou-se para ela. Apague o fogo. A voz dele agora era a de um homem que conhecia o perigo. E mantenha o bebê quieto.
Ela obedeceu sem questionar. Em poucos segundos, a cabana mergulhou em sombras. Do lado de fora, o deserto respirava pesado. O rancheiro esperou por longos minutos, ouvindo o vento, tentando distinguir passos, vozes, qualquer sinal. Mas o som dos tiros não voltou. Talvez estivessem longe, ou apenas sondando. De manhã, o horizonte parecia calmo, mas o rancheiro sabia que a calma do deserto era mentirosa. Enquanto ela preparava café, ele montou o cavalo e cavalgou até o alto da colina. De lá, podia ver a imensidão e, ao longe, marcas frescas de cascos na areia. 3 direções diferentes. Nenhum rastro antigo. Eles estavam por perto. Naquela tarde, o rancheiro voltou calado. Sentou-se do lado de fora, afiando a lâmina do facão, enquanto observava o pôr do sol descer sobre a planície. Dentro da cabana, o bebê dormia, e a mulher costurava o vestido rasgado com linha improvisada. O narrador, aquele velho dentro dele, que nunca deixará de falar, e dizia que o destino é um círculo. Tudo que se perde, volta de outra forma. E às vezes, volta pedindo coragem. Ele olhou para a mulher e para a criança. Não sabia quanto tempo teria até que os homens chegassem. Mas sabia o que faria quando isso acontecesse. Ninguém toca neles, e sussurrou, quase sem som. A mulher levantou o olhar. Havia algo novo nos olhos dele, não apenas dureza, mas um brilho calado, uma promessa. E, pela primeira vez, ela pareceu acreditar que talvez ainda houvesse esperança naquele pedaço de mundo esquecido. Lá fora, o vento aumentou, levantando redemoinhos de poeira que dançavam sob a lua. O rancheiro ficou de pé, acendendo um cigarro. O fogo da ponta iluminou o rosto marcado. No reflexo das chamas, ele parecia um homem pronto, e não para lutar por si mesmo, mas por algo que finalmente valia a pena proteger. O deserto, testemunha muda, parecia observar. E no fundo da noite, o rancheiro teve certeza, os ecos do passado estavam de volta, e desta vez ele não fugiria. A noite seguinte trouxe um silêncio pesado, o tipo de silêncio que antecede a morte. O rancheiro ficou sentado do lado de fora, o rifle apoiado nos joelhos, observando o horizonte negro. O vento soprava quente, carregando o cheiro de terra e tensão. Dentro da cabana, o bebê choramingava, e a mulher tentava fazê-lo dormir. Ele sabia. Os rastros que vira pela manhã não deixavam dúvida, e eles estavam vindo. E quando homens daquele tipo querem algo, não desistem até encontrar. O rancheiro entrou devagar. A mulher estava acordada, sentada ao lado da cama, os olhos fundos, o rosto pálido de medo. Eles estão perto? Perguntou, num fio de voz. Ele assentiu. Amanhã, antes do sol nascer. Ela apertou o bebê contra o peito. O que vai fazer? O rancheiro não respondeu de imediato. Foi até o armário, pegou um velho cantil de couro e uma pequena bolsa de lona. Dentro, colocou pedaços de carne seca, farinha e fósforos. Depois, buscou um mapa amarelado e o abriu sobre a mesa. Aqui, apontou com o dedo calejado, há uma trilha que segue pelo norte. Atravessando 2 dias de caminho, há um riacho e uma pequena missão abandonada. Se conseguir chegar lá, estará fora do alcance deles. Ela olhou para ele, compreendendo o que aquelas palavras significavam. E o senhor? O rancheiro respirou fundo. Eu fico. Não, ela balançou a cabeça, os olhos marejados. Eles vão matá-lo. Ele pousou o rifle na mesa, o som metálico quebrando o ar tenso. Um homem pode morrer, disse, com voz firme, mas uma mãe precisa viver. As palavras ficaram pairando no ar, cortando mais fundo do que qualquer faca. Ela tentou falar, mas a emoção a impediu. O bebê acordou e chorou, o rancheiro se aproximou, tocando-lhe a cabeça com cuidado. Ele precisa de você. Seus olhos encontraram os dela. E você precisa ir agora, antes que a noite acabe. A mulher segurou sua mão, as lágrimas caindo sem vergonha. Por que faria isso por nós?
Ele ficou em silêncio por um instante. Depois, respondeu: porque, há muito tempo, alguém me salvou, e eu não consegui retribuir. Ela entendeu. Não havia mais o que dizer. O rancheiro passou o resto da madrugada preparando o terreno. Colocou algumas armadilhas simples nas encostas, posicionou pedras para enganar os rastros, e deixou a porta da cabana entreaberta, como um convite para o perigo. Quando voltou, o céu já clareava. A mulher estava pronta, o bebê envolto em um pano limpo. Ela segurava o cantil com força. Não sei o caminho, disse, tremendo. O sol vai nascer à sua direita. Ele apontou para as montanhas. Siga em linha reta até que o chão mude de cor. Quando vir a terra avermelhada, estará perto do riacho. Ela assentiu, engolindo o choro. Antes de partir, hesitou. Se algum dia eu voltar, o que devo dizer ao seu nome? O rancheiro olhou para o horizonte. Diga apenas que um homem ficou para trás. Ela segurou o olhar dele por um instante, um olhar cheio de tudo o que não podiam dizer. Então virou-se, apertando o bebê contra o peito, e começou a caminhar pelo deserto. O rancheiro ficou ali, observando até que as sombras dele se perderam na poeira. Depois, pegou o chapéu, ajustou o rifle no ombro e respirou fundo. O sol nascia devagar, tingindo tudo de laranja. Era a hora. O primeiro disparo veio do leste. O rancheiro rolou atrás de uma pedra, respondendo com 2 tiros secos. A poeira se ergueu em nuvens densas, o ar vibrando de pólvora. 3 cavaleiros avançavam pelo vale, sombras contra o brilho do amanhecer. Ele atirou outra vez. Um deles caiu. Os outros 2 se separaram, tentando cercá-lo. O rancheiro se moveu rápido, como quem conhece cada pedra, cada curva. O som dos tiros ecoava nas montanhas, se multiplicando como o trovão. O cavalo de um dos homens empinou e tombou, atingido no peito. O rancheiro se ergueu, mas um disparo o atingiu no ombro. A dor o fez cambalear. O sangue escorreu quente pelo braço, mas ele não parou. Carregou o rifle com calma, como quem aceita o preço de um destino antigo. O último homem surgiu atrás de uma rocha. Eles se olharam por um segundo que pareceu uma eternidade. Depois, o rancheiro atirou. O eco final se perdeu no vento. O silêncio voltou. O deserto, indiferente, continuava o mesmo. O rancheiro ficou de pé, ofegante, o rifle pesado nas mãos. O sol subia no céu, banhando de luz o sangue na areia. Ele caminhou até a entrada da cabana, onde o vento balançava a porta. Encostou-se ao batente e olhou para o norte. Longe, muito longe, a poeira fina de uma trilha marcava o caminho de quem fugia. Sorriu de leve. Sabia que ela estava viva. E isso bastava. A dor no peito cresceu. Ele se sentou devagar, o chapéu caindo ao lado. O vento trouxe o som distante de um choro, ou talvez fosse apenas o eco do deserto lembrando seu nome. O rancheiro fechou os olhos. Ali, entre o sol e a poeira, tornou-se parte da terra que sempre o acolheu. E quando o vento passou por aquele vale, carregando o cheiro de sangue e esperança, parecia dizer: um homem pode morrer, sim. Mas o que ele protege vive para sempre. O tempo passou como o vento do deserto, lento, constante, implacável. Os anos apagaram pegadas, mas não lembranças. Hoje, só o som do vento ainda fala por aqueles que um dia viveram entre essas colinas. O rancho continua de pé. A madeira velha rende sob o sol, o portão bate com o vento, e o poço ainda guarda o reflexo das nuvens. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com o homem que vivia aqui. Alguns dizem que foi visto pela última vez cavalgando em direção às montanhas. Outros juram que o deserto o engoliu, e como faz com tudo que ousa desafiar o tempo. Mas há algo que o deserto não conseguiu levar, a história. Certa vez, um viajante chegou até esta região. Era um homem simples, de olhar cansado, mas com jeito de quem já viu mais do que queria lembrar.
Ele parou diante das ruínas do rancho, desmontou do cavalo e ficou observando o lugar por um longo tempo. Aqui, disse ele, olhando para o horizonte, morou um homem que desafiou a própria solidão. Sentou-se na cerca e contou o que sabia. Em uma cidade distante, ao norte, havia uma pequena pensão. Nas paredes, pendiam lembranças trazidas por gente que passou e partiu. E entre retratos antigos, cruzes de ferro e arreios velhos, estava um chapéu de aba larga, surrado pelo sol. A dona da pensão era uma mulher de olhos escuros e fala calma. Vivia com um menino de uns 10 anos, forte e curioso, que ajudava os viajantes a dar água aos cavalos. Quando alguém perguntava sobre o chapéu, ela sorria de leve e dizia apenas: pertenceu a um homem bom. Um homem que ficou para trás para que outros pudessem seguir. O viajante contou que, às vezes, ao pôr do sol, a mulher saía até a varanda, segurando uma velha medalha no pescoço e uma que parecia feita de prata e couro, como as usadas por cowboys. Ficava olhando o horizonte, em silêncio, enquanto o vento balançava o lenço em seu ombro. E o menino, sentado nos degraus, perguntava: mamãe, quem era ele? Ela nunca respondia. Apenas olhava para o oeste, onde o sol morria em brasas, e deixava o vento levar a resposta que o menino ainda não estava pronto para ouvir. Dizem que, às vezes, quando o sol se põe e o vento sopra forte pelas planícies, é possível ouvir passos lentos, firmes, e o som distante de esporas arranhando o chão. Alguns acreditam que é só o vento brincando com a areia. Outros juram que é o espírito do rancheiro, voltando para cuidar do lugar onde deixou o coração. Eu prefiro pensar diferente. Acho que ele nunca foi embora de verdade. Homens como ele não desaparecem, apenas se tornam parte da terra, da poeira, do pôr do sol que ilumina o caminho dos vivos. E quando olho para o horizonte, vejo mais do que um fim. Vejo um recomeço. Porque, às vezes, o amor não precisa de palavras. Apenas de um gesto sob o sol. O vento sopra outra vez, varrendo o rancho, o poço, e a velha cerca de madeira. O som é o mesmo de antes, e o mesmo que acompanhou aquele homem quando ele partiu. E no coração do deserto, onde o silêncio é lei, ainda se pode ouvir um sussurro. Um homem pode morrer, mas o que ele protege vive para sempre. O sol se põe devagar. O deserto respira. E a história termina onde todas as boas histórias do Oeste terminam, entre o pó, o sangue, e o amor que nunca morre. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, escreva nos comentários o que você teria feito no lugar dele. E se inscreva no canal para mais histórias do Velho Oeste, onde o amor e o destino caminham lado a lado, sob o mesmo sol.